Rapaz, que vergonha, Juventude. Entrevista patética no final do jogo, mas teve entrevista boa. O Thiago Silva, por exemplo, deu uma entrevista muito boa no pós-jogo, duas entrevistas que a gente fala aqui. Além disso, a gente tem que deixar claro um ponto também. A disputa do Lúcio Acosta, do John Kennedy e do Germancano. Temos uma Lúcio dependência? Vamos rodar a vinheta no Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor, deixa um like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos embora pra gente poder falar de Fluminense. Ainda estão aqui as camisas de Fluminense e Juventude porque eu aproveitei aqui pra poder falar um pouquinho mais de Fluminense e Juventude, né? E a gente começa, antes de eu falar da Lúcio dependência, antes de eu falar sobre Germancano e John Kennedy, né? Eu vou começar falando sobre as entrevistas pós-jogo. Cara, se tem uma coisa que às vezes me dá constrangimento é quando as entrevistas pós-jogo os caras não têm a menor noção do que aconteceu no jogo. E a do Jandrei foi uma loucura, tá? A do Jandrei foi uma loucura. Isso porque eu não tinha entendido muito bem na hora o que aconteceu, mas logo assim que sai o gol do Fluminense, os jogadores do Juventude todos ficam reclamando da situação do Fluminense. Inclusive tem a imagem aqui da TNT Esportes, vou botar aqui na tela para vocês verem. Tem uma imagem da TNT Esportes que mostra que os jogadores do Juventude abandonaram a partida no final do jogo, né? O árbitro, não sei como é que ele vai relatar isso na súmula, enquanto eu tô falando isso daqui ainda não saiu nada na súmula. Mas eles estão saindo do jogo, eles começam a sair ali de campo e tal, e aí o árbitro, o Jefferson Ferreira de Moraes, vai lá e apita o final do jogo. E eu fiquei olhando assim o lance, falei, cara, será que estão pedindo uma falta? Algum lance, alguma coisa assim? E a reclamação, na verdade, foi perguntado ao Jandrei logo depois do jogo. Você vê, eles estão abandonando o campo, eles avisam que vão abandonar o campo, e aí o árbitro vai e finaliza a partida lá em cima, acaba o jogo. O Martinelli vai lá, fala com ele, alguns jogadores do Juventude ainda ficam por ali também, os jogadores do Fluminense comemoram a vitória, e é isso, assim, houve um abandono de campo. Até um dos árbitros da partida, não sei se é o delegado que está entrando em campo, com o Nenê reclamando, alguns outros jogadores do Juventude reclamando, mas o que se passou foi isso, os jogadores do Juventude estavam abandonando o campo quando teve o apito final. Inclusive, não sei se isso vai gerar alguma punição, mais especificamente para a equipe alviverde. Quem sabe não vira um 3-0, né? Pode ser que vire um 3-0. Acho muito pouco provável, né? Uma situação dessa. Mas aí no final do jogo, o pessoal lá do Prime Video foi perguntar ao Jandrei, e eu vou botar o áudio aí, eu não posso botar a imagem, mas foi perguntar ao Jandrei o que tinha acontecido ali, para ele explicar o que tinha acontecido. E aí eu vou abrir aqui o vídeo do Jandrei, dos 8 segundos, e aí você vai perceber o quão constrangedor fica quando você começa a ouvir a entrevista dele e você vê o vídeo. Ouve a entrevista dele. E forneceu do Amazon Prime também. Mais uma vez, um jogador tendo que vir aqui falar sobre a arbitragem, mais uma vez ela sendo protagonista do jogo. Final do jogo ali, faltas que eram para dar, ele não dava, quando não era falta, ele dava falta. Começou a querer aparecer mais do que o espetáculo, mais do que a partida. Me deu um cartão amarelo ali, que o nosso zagueiro estava caído dentro da área. Ele me dá o cartão amarelo querendo que eu jogasse rápido, não sei aonde ele queria que eu jogasse. Então ele começa Provavelmente começa a dar faltas desnecessárias. Provavelmente ele queria que jogasse porque o time do Juventude estava fazendo uma cera absurda, pô. E eu falo isso aqui constantemente. Repito isso daqui 1 milhão de vezes. Cera faz parte do jogo, assim como falta faz parte do jogo. É uma coisa que acontece e que pode ser feita dentro do jogo. Cabe ao árbitro punir da maneira efetiva. É assim que funciona. Cera, o Jandrei fazer cera, os zagueiros subirem para disputar uma bola e os dois ficarem caídos, fingindo que estão lesionados. Isso faz parte do jogo, é uma tentativa de resolver a situação e de levar vantagem. Faz parte, gente. Agora, o que também faz parte do jogo é os árbitros resolverem essa situação.
Os árbitros precisam resolver essa situação. E o árbitro de hoje, por isso que inclusive eu elogiei o Jefferson Ferreira de Moraes no pós-jogo, ele fez certo. Na reta final, o jogador do Juventude caía, ele falava, levanta, e seguia o jogo. E aí, quando o Jandrei, ele mandando seguir o jogo, o jogador tava caído, ele tá falando, é cera, tá fingindo, segue o jogo, o Jandrei não quis autorizar, quando ele deu um amarelo pro Jandrei. E é isso, e é assim que funciona. O árbitro, inclusive, errou uma falta nos acréscimos, que era pro Fluminense. O lance do Riquelme, que ele não dá a falta, mas de resto, na condução da reta final do jogo, e falo isso sendo tranquilamente sabendo que em outros momentos que eu achei que a arbitragem favoreceu o Fluminense ou não prejudicou o Fluminense, fui pra cá falar também. A arbitragem foi perfeita na reta final do jogo quanto à questão que o Jandrei tá chorando aí. E aí tem um outro momento que é esse daqui, ó. Essa frase dele é boa demais. Acabou deixando escapar esse empate fora de casa. Mas é isso. Hoje foi a nossa vez de reclamar da arbitragem. O Fluminense saiu festejando. Espero que quando aconteça com eles tenham também o discernimento de olhar para trás e falar erraram a nosso favor. Mas erraram em quê, Jandrei? Porque a gente já viu aqui que dos 10 segundos você ficou com a bola na mão mesmo. E comemorar um pouco menos quando é um lance assim. Infelizmente, isso está manchando o Campeonato Brasileiro. Isso acaba diminuindo o tamanho do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato muito grande, um dos mais difíceis do mundo. E a gente sabe que é difícil jogar fora de casa. Viemos aqui, fizemos um grande jogo, as melhores chances foram nossas. Criamos, batalhamos, defendemos quando tinha que defender, sofremos. Mas é isso, sentimento de tristeza, sentimento de impotência contra a arbitragem, contra, mais uma vez, um time sendo prejudicado. Perder jogando mal, a gente tem que ser cobrado. Agora, quando perde assim, é difícil voltar agora para casa, assimilar e esperar que esses erros não aconteçam mais para o bem do futebol. Beleza. Jandrei, tá aí. Eu acho que o Jandrei, ele achou que ia dar a declaração que ele ia ser o Marlon, tá ligado? O Marlon, que aconteceu com o Marlon Bunda lá no Grêmio. Ele achou que ele ia ser o Marlon, entendeu? Que ele ia dar a declaração que a internet ia parar. E a internet só achou patética a fala dele mesmo, né? E aí, só pra fechar esse pedaço, fiquem com 10 segundos do Alan Ruschel tentando explicar o que eles foram reclamar com a arbitragem. Cara, na verdade a gente foi contestar ele porque o Jandrei falou que quando ele ergueu a mão no 5 segundos ali, no 5º segundo o Jandrei chutou a bola pra frente e ele deu o escanteio, sendo que a regra são 8, né? Aí, é só isso que eu tinha a dizer, só o contador embaixo falando que são 10, ele falando que são 5. É isso. Enfim, às vezes a gente tem que lidar com reclamações patéticas assim, né? Mas vamos lá, cara. Falando de entrevistas, o Thiago Silva também deu entrevista e falou algo bem importante. Eu acho que no olhar que a gente precisa ter sobre o trabalho. É uma fala do Thiago Silva e a fala do Thiago, eu acho que nesse ponto principalmente, é pra se ouvir. Tá, eu tenho um outro vídeo aqui onde eu falo na coletiva do Zubeldia. Eu dei nota 0,5, tá? De 0 a 10 pro Zubeldia lá no pós-jogo do Jornada, mas eu concordo com o que o Thiago Silva vai falar aqui agora, tá? Então vamos ver o Thiago, tá? Quais são os seus planos, essa sequência? Não, é muito trabalho, é muita dedicação. Todos conhecem um pouco da minha história. Quando eu falo, parece que estou querendo colocar desculpa, mas o fato da família estar longe é muito complicado para mim. Porém, o grupo, a presidência, o staff novo, sabe? Tem um acolhimento comigo de uma forma muito, muito legal. E eu procuro retribuir isso tudo dentro de campo, né? Com o apoio do nosso torcedor. Só peço que eles tenham um pouquinho mais de paciência com a gente, está num trabalho novo. Implementações de algumas ideias que a gente não estava acostumado. Então a gente vai errar, porque a gente tem que chegar no final do ano, né, na semifinal contra o Vasco e fazer um grande desempenho. Para isso os treinamentos nos jogos também, porque a gente não tem muito tempo. Então um pouquinho mais de paciência com a gente. No momento que a gente erra, a gente não erra porque quer. E eu fico feliz que no final eu pude contribuir, que eles possam voltar para casa com essa alegria, né, de uma vitória no último minuto,
que para o cardíaco com certeza é muito mais complicado. Mas você fez É isso aí. Assim, eu entendo a lógica do Thiago Silva e esse tipo de coisa, ela sendo falada pelo capitão, autor do gol da vitória na vitória, ela é importante de ser falada. Eu discordei muito, eu discordei de quase tudo que o Zubeldia fez no jogo. Assim, praticamente tudo que ele fez no jogo. Não gostei. Eu concordei com a escalação, mas aí estávamos juntos de maneira errada, né? Discordei das mexidas, discordei das mudanças táticas, discordei de quem ele colocou, do quanto ele demorou pra mexer. Mas eu entendo essa lógica do Thiago Silva, cara. Quando você pega números pra ver, e obviamente que os números são muito frios, né? O Fluminense tem 3 jogos em casa, 6 gols feitos, nenhum gol sofrido. 9 pontos nos 3 jogos que o Zubeldia no Maracanã. Óbvio que o jogo de hoje, o de ontem, né? No caso, contra o Atlético Mineiro, também são bem diferentes, né? Juventude e Atlético Mineiro. Mas acho que a gente precisa ter um pouquinho de calma pra poder tirar conclusões definitivas sobre o trabalho do Zubeldia. Ele fez mudanças, acho que errou na leitura de jogo, mas ele fez mudanças pra esse jogo. O Riquelme entrou antes do Soteldo, por exemplo. Ele tinha um desfalque de talvez hoje seja a peça mais crucial ali da armação do Fluminense, que é o Lúcio Acosta. Inclusive é um ponto pra gente se discutir. Existe uma Lúcio-dependência na criação do Fluminense. A gente já discutiu durante um bom tempo a Ganso-dependência e o Lúcio tem sido crucial no Fluminense. O Zubeldia falou na coletiva, inclusive, que vai fazer de tudo, etc., pra ele estar disponível pro jogo contra o Vasco. Eu confesso que isso me assustou um pouquinho, tá? Porque pelo visto não é só controle de cargo, o cara tá com alguma coisa ali mesmo. O Lúcio Acosta não jogou muitas partidas desde que chegou no Fluminense, mas ele vinha sendo titular nos últimos 5 jogos em sequência. Os números no Brasil, eles são muito mais agressivos do que qualquer coisa lá nos Estados Unidos, cara. O Lúcio Acosta, só pra vocês terem noção, nos Estados Unidos, jogando lá na MLS igual ele jogava no Houston, não, no FC Dallas, ele jogou no Cincinnati, jogou no Dallas, ele tinha jogado 23 partidas nos 6 primeiros meses do ano. Ou seja, em 6 meses ele jogou 23 jogos. Desde que chegou no Fluminense ele já jogou 12. Ele tá no Fluminense há 2 meses, praticamente foi reserva durante um tempo. No ano passado ele jogou 41 jogos pelo FC Cincinnati. 41 jogos que ele jogou. No Fluminense, chegando no meio do ano, é bem possível que se ele não tiver nenhuma lesão, efetivamente ele termine com 41 jogos. Então o ritmo no Brasileirão é muito mais agressivo. E ele fez isso em um ano, agora vai fazer em 4, 5 meses. Então, é uma preocupação que eu tenho com essa sequência do Lúcio Acosta. Ele estava jogando, estava sendo bem intenso. Existe uma Lúcio-dependência? Acho que o jogo de hoje deu a entender que sim, mas quero ver mais o time sem o Lúcio, entre aspas, né? Precisaria ver mais o time sem ele para saber se não existe. Eu acho que a partida do Lima não foi tão ruim assim na criação. Lima tem pelo menos uns 2, 3 passes bons, achando os pontas que não foram bem. Então isso dificulta também o trabalho de quem cria. Não estou comparando o Lima ao Acosta. Acho que o Acosta fez uma partida muito superior, fez partidas muito superiores que o Lima fez nessa quinta-feira. Mas não acho que o problema da falta de criação foi só o Lima. Se botasse o Acosta hoje ia resolver. Acho que não. Acho que foi um problema também dos pontas e o Serna cansado atravancou bastante o primeiro tempo do Fluminense e o início do segundo também. Agora, em relação à centroavância, essa precisamos conversar, né? Porque o desempenho do Germancano ele é bem abaixo. E o meu ponto não é nem só assim, o desempenho do Germancano é bem abaixo. Durante um bom tempo eu falei isso, olha, o desempenho do Cano é abaixo, mas ele é o nosso melhor centroavante. Ou então até mesmo falei isso também com o Everaldo num determinado momento. Falei, olha, o Everaldo não está num desempenho agradável, mas ele é o nosso melhor centroavante. O desempenho está abaixo da camisa 9 como um todo. E o JK ressurgiu, né? O JK conseguiu ressurgir. É mais um jogo que o JK entrou bem, entrou fazendo mais do que os outros centroavantes e merecendo a titularidade, cara. A comparação que eu fiz com 2021, ela cabe bastante, inclusive pro Fluminense. Esse jogo lembrou o jogo contra o Sport, né, naquele ano. Mas ela cabe bastante. A gente tem um centroavante que é ídolo, mas que não tá jogando bem, tá com problemas físicos, tá com dificuldade nessa reta final de ano, que era o Fred, agora é o Cano. A gente tem um reserva que não é do agrado da torcida, até tem números, mas não conseguiu ter sequência de desempenho em momento nenhum, que é o Everaldo. O Everaldo fez uma quantidade legal até de gols nessa temporada, se pensasse como centroavante reserva, mas foi titular durante um determinado período e as atuações não são agradáveis.
E a gente tem um jogador que é querido pela torcida, que lá era o próprio John Kennedy ou o Bobadilha, e agora o JK tem oportunidade e acho que merece, tá? Titularidade contra o Vasco é John Kennedy. Tá fazendo por onde, tá aparecendo mais pro jogo, tá conseguindo responder, corresponder o time e se correlacionar com o time. Pra mim, hoje seria o titular da equipe no jogo contra o Vasco. Mas é isso, tá? Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, tamo junto, até a próxima, valeu.